IPB. Igreja Presbiteriana da Boa Vista. No coração da cidade, pregando o Evangelho e valorizando a família. Mais uma vez, saúdo a igreja com a graça e a paz de Cristo Jesus. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 99. Salmo 99. Salmo 99. Eu quero pedir a participação da igreja nesse momento, fazendo a leitura alternada comigo deste salmo tão conhecido, Salmo 99. Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Todos juntos, versículo 9. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, te adoramos e bendizemos ao Senhor pelo teu amor, e entendendo a glória da tua santidade, nós, nesse momento, pedimos que o Senhor nos ajude na exposição e no entendimento da Tua Palavra, que nesta manhã é colocada para nós. Nós nos escondemos sobre a cruz do Teu Filho Jesus para podermos nos achegar a Ti. Nós estamos sob o sangue do Teu Filho Jesus Cristo, lavados, remidos, e no nome do Teu Filho nós queremos pedir a Tua bênção na vida do Teu povo, que agora se achega humildemente para entender, para ouvir a Tua voz. Nós pedimos a Tua intervenção na nossa mente e no nosso coração. Fala conosco e nos ajuda a viver para Ti. Nós te oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
Em João, no capítulo 17, no versículo número 3, o Senhor Jesus estava no capítulo 17, orando ao Pai, e no versículo número 3, ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós olhamos para o texto de Oséias no capítulo 6, versículo número 3, e diz assim o texto: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O Salmo 99, ele foi escrito para que o povo cantasse este hino, lembrando de quem é o Senhor, a sua obra, o que ele faz. E é um hino que provavelmente era utilizado no momento de se achegar no átrio do Senhor, ou no templo, mais um pouco na frente da história, no templo do Senhor, ou na peregrinação para Jerusalém. Mas o texto que nós lemos é um convite para adorar a Deus. Se você olhar o texto, eu peço que você perceba o chamado para celebrar, exaltar a Deus. O versículo número 3 diz: celebrem eles o teu nome. No versículo número 5, exaltai ao Senhor nosso Deus. No versículo número 9, exaltai ao Senhor nosso Deus. O Salmo 99 é um convite para adorar, exaltar, celebrar a Deus. Mas por quê? E aí nós percebemos em todo o Salmo essa razão desse convite para celebrar, exaltar, adorar, bendizer a Deus. Em primeiro lugar, o Salmo nos mostra que todos são convidados a adorar a Deus por entender quem Ele é. Veja no versículo 1 até o versículo 3. Veja também comigo no versículo número 8. Entendendo Deus quem é, somos convidados a adorar a Ele. O texto nos diz, versículo 1, 2 e 3 e o versículo 8. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Verso finalzinho do versículo 8. Foste para eles Deus perdoador. E claro, a repetição dessa verdade de quem Deus é, convidando, pois, ao seu povo, entendendo quem Ele é, para adorá-lo, mostrando que Ele é santo, está aí no versículo 5, está no versículo 9. Na verdade, o Salmo 99 lembra ao seu povo, a Deus, o povo de Deus, de que Deus deve ser adorado
pelo que ele é: santo, perdoador. Ele está acima da natureza, ele reina sobre tudo e sobre todos. Eu convido a você a abrir Isaías 57, versículo número 15. Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, 15. Espero em Deus ter a oportunidade de expor esse texto. Isaías 57, 15. Vamos ler todos juntos? Isaías capítulo 57, versículo número 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem um nome de santo. Habito no alto e no santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Percebam que no início do versículo 15, que nós lemos agora, Isaías 57, o texto nos diz: assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem um nome de santo. Habito no alto e no santo lugar. Deus sempre se revelou como o Deus que governa, que é santo e que está acima da natureza. Ele governa todas as coisas. E o povo é chamado a adorar, a celebrar a esse grandioso e poderoso Deus, que é diferente da sua criação. Ele é santo, perfeito em tudo. Ele reina, como diz o Salmo 99, que nós estamos nele. Ele está entronizado acima dos querubins, fazendo referência aos seres celestiais. Não há ninguém comparável ao grande, poderoso, majestoso Deus, que é cheio de glória. E assim o povo é chamado a celebrar a Ele, que é santo, como conclui o versículo 3, 5 e 9. O povo é chamado a perceber, a se prostrar diante do Deus que é. O texto, o Salmo 99, nos convida para olharmos para o domínio do Senhor, que é um domínio espiritual e físico, e que existe uma distinção clara. Ele está acima do seu povo, daquilo que ele criou. Mas o texto nos diz também, no versículo número 8, que Deus foi para o seu povo o Deus perdoador. Percebem que, mostrando um pouco da glória e majestade de Deus, o salmista convida ao seu povo a adorar aquele que é maravilhoso em glória e majestade, mas também o Deus que se apieda, que perdoa, que olha para a fragilidade e a realidade do seu povo. Como diz o Salmo 103, que ele conhece os seus filhos, o seu povo, e como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o temem. Como diz o Salmo 103, de fato, Deus é um Deus santo, mas o texto nos diz que Ele é o Deus que firma a verdade, a equidade, que Ele ama a justiça
e que ele executa o juízo, a justiça, como nos mostra no versículo número 4. Percebendo o agir de Deus, percebendo e entendendo quem Ele é, o que Ele ama, todos são convidados a adorar. Quando a gente olha para o versículo número 4, aquele que executa juízo e justiça no seu povo e que firma a equidade, como diz no início do versículo número 4, é um Deus que revela a sua santidade naquilo que Ele faz no seu povo. O texto continua, e é um convite não somente para adorar a Deus por quem Ele é, mas é um convite também a adorar a nosso Deus por aquilo que Ele faz. É o que nós já começamos a adentrar. Por favor, veja o versículo número 4. E, por favor, veja o versículo número 7 e também o versículo número 8. O que Ele é. Agora, o que Ele faz? O finalzinho do versículo 4, que nós já começamos a adentrar dele, nos diz: Tu firmas a equidade, tu executas o juízo e a justiça em Jacó. E claro, quando a gente vai no versículo número 7, diz: Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador. E o que Deus faz? Se o povo de Deus é chamado para adorar a Deus pelo que Ele é, o que é que Ele faz? Deus, Ele é um Deus justo, santo, e Ele promove a glória dEle na vida do seu povo. Ele promove, Ele propicia a que o seu povo vivencie a vontade dEle, verdade e justiça. Por isso, Ele deseja e Ele promove a verdade, porque é da natureza dEle se relacionar com o seu povo pela verdade, pela justiça, pelo que é justo, que revela a glória dEle. Ele é santo, como diz o versículo número 5. Por isso, Ele executa, Ele promove a verdade para o seu povo. E no versículo número 7, o texto nos diz que Ele deu a lei. Versículo número 7. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Deus, Ele dá a lei ao seu povo, para que o povo perceba qual é a vontade dEle. Ora, o Deus que é grande, maravilhoso, cheio de majestade, Ele é o Deus que se revela ao seu povo. Quando o texto nos diz, no versículo número 6, Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamava ao Senhor e Ele os ouvia. Isso significa, queridos irmãos, comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Ele chama o seu povo para a comunhão. Por isso Ele estabeleceu homens, e esses aqui são representantes dos profetas e da lei, levantados para que o povo pudesse receber a intercessão, pudesse receber a revelação da palavra, pudesse receber o guiar dele
através de homens. Os beneficiários daquele Deus maravilhoso, grande, cheio de majestade, era o povo. E o que é que o povo teria de Deus? A comunhão, a lei, servir a Ele. E para que o povo pudesse servir a Ele, o que é que Ele faz? Ele traz a sua palavra, Ele mostra-se como Deus perdoador, coloca qual é a vontade dEle para o seu povo. Ele faz, Ele executa, Ele é e Ele faz. Moisés é representando aquele que intercede junto com Arão. E Samuel também, como aquele que é instrumento de Deus como profeta em favor do seu povo. O texto nos aponta para um Deus que tem e executa a intimidade dele para com o seu povo. Ele se revela e chama ao seu povo para olhar para o que ele faz, o que ele proporciona. Só que o seu povo, ele é um povo que precisa do perdão, justamente por não ser perfeito. Quando nós olhamos para o versículo número 9, que chama ao povo a exaltar ao Senhor, é uma conclusão: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo nome, porque santo é o Senhor nosso Deus. Ora, a conclusão desse Salmo 99 aponta para quem Ele é diante do que Ele faz. Fostes para Ele perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. E aqui, meus irmãos, chegamos a um momento do sermão e da mensagem desta manhã, onde nós paramos para pensar que Deus, Ele é e Ele faz. Ele executa a justiça, Ele traz a revelação de quem Ele é para o povo ter comunhão com Ele, levanta profetas, levanta intercessores, representando esses três homens aqui, mas Ele, ao mostrar a sua vontade, ao revelar, a fazer a sua vontade ser conhecida, chamando o povo para adorar, o povo é limitado. O povo é povo pecador. E o que Ele faz? Ele faz aquilo que eu falei agora há pouco no início da mensagem. Ele perdoa. Ele perdoa o seu povo. E com o seu perdão, Ele mostra que Deus que tem comunhão com o seu povo, Ele continua sendo justo, pedindo a verdade, mas é um Deus que chama para a sua comunhão um povo imperfeito, mas um povo que é chamado para adorar. Exaltai, celebrem, adorem ao Deus Santo, que proporciona e executa a revelação de quem Ele é. Chama para a comunhão, mas Ele dá perdão. Ele não é complacente, mas Ele executa o juízo. Como assim Ele toma vingança dos seus feitos, dos pecados dos seus filhos? Ele não sabe que os seus filhos e o seu povo peca? Por que tomar vingança? Porque Ele não pode ser negligente com aquilo que Ele é. E na história nós percebemos tantas e tantas vezes os seus filhos sofrendo as consequências de negligenciar a santidade do Senhor, abandonar a sua lei, se esquecer da comunhão com Ele, abandonar a adoração verdadeira a Ele. Quantas e quantas vezes o povo de Deus sofreu na sua caminhada as consequências de se esquecer do Deus perdoador, do Deus que traz a lei, do Deus que revela a sua glória, que executa a salvação. Sim, Deus efetua a sua salvação no meio do seu povo que precisa do seu perdão.
O que isso tem a ver conosco? Isso tem algumas aplicações para nós. A primeira, quem Deus se revela em Cristo Jesus. De uma forma mais clara, permita-me perguntar a você. Na cruz de Cristo, quem Deus revela ser para todos nós? Ele nos revela ser o Deus amoroso, perdoador, gracioso e que continua escrevendo a história do seu povo, chamando o seu povo para a comunhão. Permita-me aplicar as verdades do Salmo 99 a partir da cruz de Cristo para nós. Você já parou para pensar que Deus, Ele continua sendo santo, cheio de glória e majestade, e que na cruz Ele revela a sua salvação, não a sua lei, mas Ele traz a sua palavra encarnada para nos revelar a sua vontade? No Salmo 99, nós vemos que Deus deu a sua lei ao seu povo. Salmo 99, versículo 7. E em Cristo Jesus, o que Ele nos deu? A sua palavra. Jesus é o verbo de Deus que nos revela a vontade. Deus permanece no seu trono de glória e majestade, mas Ele nos dá a sua vontade e a sua palavra. Mas olhem para o Salmo 99 e vejam que Deus é um Deus cheio de majestade e glória e é um Deus perdoador. E nós estamos diante de um Deus santo, cheio de glória e majestade, mas que nos dá o perdão também através de Cristo Jesus. Se Cristo é a palavra de Deus que nos dá a sua vontade, Cristo é o perdão de Deus dado a nós, o seu povo. Oh, querido irmão, se o povo que estava lendo o Salmo, cantava o Salmo, tinha razões para celebrar e exaltar o Deus perdoador, o Deus que tem a sua palavra, nós muito mais temos razões para celebrar ao nosso Deus que nos dá o seu Filho, a sua palavra encarnada e nos dá o seu perdão. Por isso eu convido a você a adorar, a celebrar, a bendizer neste fim de ano ao seu Deus, que lhe atrai para a comunhão, que lhe dá a sua palavra, que dá o seu perdão, igual ao Salmo 99. Se o povo de Deus no Antigo Testamento tinha razão de olhar para a grandeza de Deus e celebrar e exaltar, muito mais temos nós, que temos Jesus Cristo, o perdão, a palavra de Deus, a comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Amém? Já parou para pensar nisso? Mas Deus é o Pai de amor. E de fato Ele nos amou e nos deu a vida eterna através de Jesus Cristo. Mas Deus é justiça. Sim, e Ele fez justiça. O Evangelho é justiça, mas não a justiça dos homens, a justiça celeste. Vamos abrir para ficar mais claro na conclusão da mensagem sobre a justiça de Deus revelada em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3 e Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 3. Versículo 5. Romanos 3,
versículo 21, depois Romanos 5. Romanos 3. Romanos 3, versículo 21. Romanos 3, 21. Pastor, Deus executa atos de justiça, a verdade. E como Ele pode ser justo? Aceitando pecadores. É a justiça dele em Cristo Jesus. Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou o que, igreja? Mas agora, sem lei, se manifestou o que, igreja? Vamos continuar a leitura do versículo 21, 22 e 23. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora olhe bem aqui para mim e apenas escutem. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A manifestação da justiça de Deus ao seu favor está em Deus perdoar você, ao seu povo, punindo o seu filho na cruz pelos nossos pecados. Ele é santo. Ele é o Deus santo e continua cheio de glória e santidade. E para nos perdoar, sendo Ele justo, Ele resolveu nos justificar, derramando a culpa que era nossa no seu Filho Jesus Cristo. Nós fomos perdoados, porque a justiça de Deus foi revelada no Evangelho, em favor daqueles que creem no sacrifício de Cristo Jesus. Nós fomos salvos pelo amor de Deus, mas nós somos salvos também por causa da justiça de Deus, porque Ele é justo e resolveu punir os pecados nossos em Cristo Jesus. Está aí a justiça. Como pode um Deus ser justo e aceitar a comunhão, a vida, a adoração de um povo que se reúne para celebrar, mas é pecador? Como Deus pode conciliar a sua justiça, sua glória, sua santidade diante e com a adoração de pecadores? Ele pode e Ele faz e executa a sua justiça, dando Cristo para morrer pelos nossos pecados. Amado irmão, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Estamos concluindo praticamente, trazendo aplicações. Capítulo 5. A partir do versículo 17. Se pela ofensa de um, Romanos 5,17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens,
para a condenação. Vamos ler a continuação? Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Por um ato de justiça. Um ato de justiça de Deus em Cristo Jesus, nós recebemos todos os benefícios do Deus Santo, que executa o juízo e a justiça, que é cheio de glória e majestade, e resolveu se inclinar para nós, sendo santo e justo, nos dando, em um só ato de justiça, o sacrifício do seu Filho para nos dar o perdão. Oh, amado irmão, o que dizer desse ato de justiça? Esse ato de justiça nos trouxe a graça. Por favor, veja o versículo 18. Veio a graça, veio o favor de Deus, veio a bênção de Deus, veio a misericórdia de Deus. Todos os benefícios da sua vida nos foram dadas, ó querido irmão, porque Deus, que é justo, resolveu nos perdoar em Cristo Jesus. Glorificado para todos sempre seja o nosso Deus, que apesar de ser santo, santo e santo, Ele é o Deus perdoador e justo, e resolveu nos perdoar. Ó querido irmão, palavras são incapazes, e ainda que todos os pregadores que se levantaram e se levantem, a união de se levantar, não somente nesta igreja, mas em todas as igrejas do mundo, eles nunca poderão expressar em sua plenitude a glória da justiça de Deus derramada em favor do seu povo, por causa do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. A possibilidade de comunhão, a possibilidade de prestar um culto, de viver, de celebrar a esse Deus, a possibilidade de amá-lo, de servi-lo, a possibilidade de ter a expectativa de um ano abençoado. Tudo o que aconteceu neste ano de bênçãos, da graça de Deus na nossa vida, aconteceram porque Deus nos deu através do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Ele nos perdoou em Cristo, e com o seu ato de justiça, não nos punindo, mas nos perdoando, vieram benefícios que nós desfrutamos na nossa vida constantemente. É graça sobre graça, é perdão sobre perdão, é consolo sobre consolo sobre a nossa vida, porque Deus resolveu nos perdoar, ser o nosso Deus que nos dá o seu amor, o seu perdão através de Cristo Jesus. Eu convido você a, nesse momento, a celebrar com toda a sua vida em gratidão e adorar ao Deus que resolveu se revelar, chamar você, executar, fazer a obra da salvação acontecer na sua vida. Eu convido você a se render verdadeiramente hoje ao Deus grandioso, mas que lhe amou na cruz do Calvário, lhe perdoando, para lhe derramar sobre a sua vida a sua graça. Eu convido a você, querido irmão, a celebrar a mais ainda ao grande Deus, que é o seu Pai, por causa da comunhão que Ele proporciona a você. Devemos caminhar na busca de conhecer a Deus. Devemos caminhar na busca de conhecer a Deus como um Pai, através de Jesus Cristo, percebendo o agir dEle na história da nossa vida. Se muitos têm motivo para agradecer pelo ano que está passando, muito mais nós temos motivo para ter
ao nosso favor o grande Deus que reina sobre tudo e sobre todos, o grande Deus que é santo e nos dá a sua comunhão, a sua salvação, o grande Deus que executa a sua justiça, nos perdoando, nos fazendo herdeiros das promessas eternas do seu Filho. Fiquemos em pé e vamos para as nossas casas orar. Vamos orar e vamos celebrar ao nosso Deus, que se revelou a nós de uma forma maravilhosa. Igreja Presbiteriana da Boa Vista. No coração da cidade, pregando o Evangelho e valorizando a família.